Não posso me furtar de iniciar essa minha fala parabenizando a UFSC, né? Mais uma vez, a UFSC mostra que não está parada, e, na verdade, como disse a professora Giovana, né, nós nunca estivemos, mas a imagem que se passa aí na grande mídia e vai se reproduzindo é que a universidade está parada. Esta é mais uma das atividades que mostra que a universidade está em movimento, está contribuindo com a sociedade, está contribuindo com a sociedade catarinense. UFSC, uma das melhores universidades do país, né, e nós precisamos defendê-la, reconhecê-la. Então, viva a Universidade Federal, viva a UFSC, e viva todos os profissionais que fazem essa universidade dar certo, mesmo num contexto tão difícil, e mesmo com tantas práticas vinculadas ao governo federal que caminham numa direção contrária. Bem, preciso dizer, Márcio, só fazer um comentário, quando faltar 5 minutos, por favor, você apareça aqui, tá? Porque eu sou capaz de me perder aqui no horário. Fui chamada, né, para fazer uma fala com o tema que desafios devem ser superados para a formação e valorização dos profissionais da educação. Quero dizer que talvez a minha fala vai ser considerada um tanto pessimista, mas eu prefiro que vocês olhem de uma outra forma, que vocês olhem uma fala no sentido de ser realista, porque eu entendo como algo fundamental nós conhecermos a realidade para saber contra quem estamos lutando. Então, eu acho isso fundamental. Também quero dizer que é um pouco difícil, de um lado, né, abordar essa temática da qual fui convidada, porque é um tema amplo, que demandaria mais tempo para poder fazer uma análise conjuntural, retomada histórica, né, relacionando todo o contexto, que contribui para que as coisas estejam como elas estão, e não vai dar tempo de fazer isso, mas quero que vocês que estão nos assistindo não percam do horizonte, né, todo um contexto que contribui para isso, que eu não vou conseguir contemplar aqui de forma suficiente. Também é desafiante, porque, na minha avaliação, e me parece que vocês também conseguem visualizar isso pelas falas da professora Giovana e da deputada Luciane, que nós temos muitos desafios a enfrentar, né? E com relação à temática que eu venho aqui falar, mais ainda, né? Nós temos muitos problemas. E eles não surgem agora, eles são históricos no país. Em determinados momentos, nós temos, sim, como a professora Luciane mencionou, nós temos alguns avanços que nós não podemos perder do horizonte, que são frutos de lutas e mobilizações dos profissionais da educação, de movimentos sociais, e não são benevolências de um ou de outro governo, né? E também esse contexto que mostra inúmeros desafios com relação à temática da valorização dos profissionais da educação e da formação de professores, eles não se restringem apenas à esfera federal. Eles englobam todos os entes federados, né? Alguns, em alguns campos um pouco menos, mas não dá para imaginar que alguém, de fato, estaria livre dos desafios que estão relacionados com essa temática. Então, nesse sentido, feitas essas explicações iniciais, eu vou optar aqui por abordar 5 desafios. Os 3 primeiros, para mim, eles são base. Sem eles, não temos como falar especificamente da valorização dos profissionais da educação ou de uma formação mais qualificada da formação de professores, tá? Mas eu vou aqui abordar 5 deles, tá? Começo com, para mim, algo essencial neste momento que nós estamos vivendo, que tem a ver com garantir vida e saúde aos docentes e aos profissionais da educação como um todo, neste contexto de pandemia. Nesse sentido, não dá para a gente minimizar ou desvalorizar ou não reconhecer a luta que os profissionais da educação têm feito com relação à volta às escolas de forma presencial. Já foi citado aqui e eu não vou também deixar de mencionar. Ontem, nós tínhamos no país mais de 408 mil vidas perdidas, como foi dito. Em Santa Catarina, dados de ontem, mais de 13.674 óbitos, né? A professora Giovana mencionou já 14 mil mortes em Santa Catarina. Quase todas as regiões do estado em vermelho, né? E ainda com políticas que tendem a agravar a situação. Desses óbitos no estado, boa parte deles são deste ano, com poucos meses, né? Então, assim, isso é uma situação muito grave. Por isso que não dá para minimizar a luta dos profissionais da educação
para proteger vidas, e não é só a vida deles, é a vida de outros trabalhadores que estão no chão da escola, é a vida dos estudantes e das famílias desses estudantes. Nesse sentido, eu reforço que eu considero que, para valorizar os profissionais da educação, nós precisamos, neste momento, reconhecer como legítima e urgente as greves e as mobilizações que eles estão fazendo. Voltar às aulas agora, neste contexto, com uma política nacional de enfrentamento que cada vez aumenta o adoecimento e leva a óbitos de vidas perdidas nesse país, não é mero CPF, é uma crueldade, na minha avaliação. No fundo, mostrar que há uma preocupação do Estado muito maior com a indústria da educação, que está aí cada vez mais fortalecida, portanto, ao mercado educacional, do que com as vidas que estão envolvidas. Né? Se o governo está tão preocupado com a educação nacional, por que não viabilizou as condições objetivas para que, de fato, os estudantes tivessem acesso e permanência? Inclusive, os professores estão tendo que comprar com o seu próprio bolso seus instrumentos de trabalho. Isso é muito grave. Por que não agilizou a vacinação, não está agilizando a campanha de vacinação? Por que não, de fato, não investiu nesse tempo, nesse 1 ano que nós tivemos na melhoria da estrutura das escolas, algo fundamental para viabilizar a retomada, como a professora Giovana já mencionou? Os professores estão tendo que comprar, a gente não pode negar isso, a gente não pode minimizar, os professores estão tendo que comprar EPI do seu bolso, seja porque o que vem não é com qualidade, não garante o mínimo de proteção, seja porque é escasso, né, não é ofertado. Então, isso é muito complicado. Os estudantes, de fato, a gente precisa reconhecer, os estudantes e famílias estão sofrendo, os professores também. E os estudantes estão sofrendo, sejam eles crianças, jovens e adultos, por falta de condições de acesso e de permanência daquilo que é de direito. E estão sofrendo ainda mais agora nesse contexto de pandemia. Então, nesse sentido, quero deixar bem claro aqui o meu apoio a todas as mobilizações dos trabalhadores em educação, apoio aos municípios que estão em greve, e a gente precisa fazer um apelo, né, um movimento social, de fato, pressionando para que os governantes escutem, dialoguem com os trabalhadores. E aí, aqui, acho fundamental a gente dizer, aqui no caso de Florianópolis, que o nosso prefeito precisa escutar e negociar com os trabalhadores de educação. Nesse sentido, o nosso prefeito, Jean, negocie com a categoria. Fundamental. Também considero, nesse mesmo campo, né, envolvendo essa questão do contexto, que nós precisamos rebater, nós precisamos dialogar com os pais, com a comunidade, e desconstruindo esse discurso e argumentos caluniosos contra os trabalhadores da educação, dizendo que os professores não querem trabalhar, que as escolas e as universidades estão fechadas. Não é verdade. Esse discurso muito mais ajuda a fortalecer essas pressões de volta, sem as devidas condições, do que, de fato, mostrar a realidade. Então, na minha avaliação, e acredito que vocês concordem com isso, difamações, intransigências, imposições que nós estamos vivendo contra os trabalhadores da educação representam muito mais, representam uma face de um processo de desvalorização dos profissionais da educação. Outro desafio neste contexto também, que eu entendo como algo básico, necessário e urgente, porque não tem como falar de valorização dos profissionais da educação e formação de professores sem a gente conseguir tirar urgentemente esse governo e toda a sua equipe. Governo federal que, de fato, representa o contrário de um processo de valorização dos profissionais da educação. Não tem como conciliar esses aspectos, né? Manter o governo e batalhar por uma formação e valorização dos profissionais da educação. Não tem como dizer outra coisa, a não ser que esse governo tenha agido de uma forma genocida com relação à pandemia, pela forma como ele age, pela forma como ele incentiva o não cuidado, como a forma como ele não reconhece a ciência, né? Então, não tem como dizer outra coisa. Nós temos um governo federal, com toda a sua equipe, que de fato representam e agem como inimigos dos direitos sociais e dos direitos humanos, contribuem muito mais e incentivam segregação, preconceito, intolerância, que é algo que não é possível, né? A gente não pode aceitar, a gente não pode dar um passo tão atrás dessa forma, né? Também é um governo que age com uma política de Estado que eu estou chamando de ultra neoliberal, né? Mas a gente ainda precisa entender melhor o que isso está significando,
O neoliberalismo no Estado brasileiro não é uma novidade, não é algo específico deste governo, já vem desde a década de 90, com feições, com características diferentes em cada momento, mas, sem dúvida, este representa uma expressão do neoliberalismo muito mais radical, né? É um governo que cresce e se fortalece muito com base em fake news, isso é muito grave. É um governo que, no que diz respeito à educação, representa um risco para a gente, porque defende educação domiciliar, o homeschooling. Recentemente, o próprio ministro da Educação, vocês devem ter visto isso, disse que seria uma alternativa, a educação domiciliar, e que as crianças poderiam se socializar na igreja. Isso representa uma afronta aos direitos, ao direito à educação, né? Sem contar que também é um governo que contribui para o cerceamento do trabalho docente, né? Com o movimento aí, fortalece o movimento Escola Sem Partido. Também poderia dizer aqui que é um governo com uma gestão autoritária, que compromete, inclusive, a gestão democrática, que não enfrenta, ou melhor, tenta minimizar os efeitos da falta de estrutura e de condições objetivas das escolas e os problemas sociais do nosso país com militarização nas escolas, achando que, por meio de ordem e disciplina, é possível silenciar os problemas que nós vivemos. Então, não entendo como possível conciliar as duas temáticas, né? Batalhar por valorização de profissionais com este governo que nós temos. Sem contar nos ataques, no financiamento da educação, da ciência e da pesquisa, né? A mídia está divulgando isso, né? O quanto que as universidades estão sofrendo para se manterem em condições de funcionamento. Ontem, o nosso reitor reforçou isso na sua fala de abertura deste evento. Bom, terceiro desafio que eu considero, né, também como algo essencial, a professora Luciane Carminati já mencionou, que nós precisamos derrubar a emenda constitucional 95, aprovada em 2016, que institui teto dos gastos públicos por 20 anos. Né? Essa emenda constitucional, ela tem servido, em alguns momentos, como desculpa para não investir, em outros, de fato, como obstáculos objetivos e reais, mas, contraditoriamente, ela tem sendo ignorada quando se faz renúncia fiscal, né? Para os trabalhadores e para a educação, só migalhas, né? Quando não, muito mais privações, e para os ricos, dinheiro a rodo, né? Perdão de dívidas, né? Cada vez mais concessões. Isso tem contribuído cada vez mais para esse país, pela enorme desigualdade que nós estamos vivendo, que também tem sido divulgado. Quantos estão enriquecendo, né? Poucos estão enriquecendo absurdamente às custas e à exploração da classe trabalhadora. E nós precisamos olhar para isso, né? Não pode ser que isso não nos toque, né? É assustador o que nós estamos vivendo neste país. Feito esses três comentários, né, que eu considero como grandes desafios iniciais, eu agora entro nos dois mais direcionados à temática, né, que, como eu disse, na minha avaliação, estão relacionados com os três primeiros. Né. Começo aí como o quarto desafio, falando da questão da valorização dos profissionais da educação. Né. O que dizer sobre isso, né? Como materializar uma valorização dos profissionais da educação? Primeiro, a gente precisa reconhecer que no artigo 61 da LDB de 96, teve aí, inclusive, recentemente uma alteração que define quem pode ser chamado de profissional da educação no Brasil. Este conceito de profissional da educação está vinculado a dois aspectos, né? Está vinculado com uma questão de formação pedagógica e com atuação nas atividades pedagógicas nas escolas. Então, não se restringe, profissional da educação não é apenas o professor, a professora que está no chão da escola, né? E agora, recentemente, inclui, inclusive, os profissionais que serão contratados com um notório saber para atuar no ensino médio, no itinerário formativo de educação profissional e tecnológica. Esses profissionais que não há nenhuma exigência de formação. Então, esses também serão chamados de profissionais da educação. Então, a gente vai vendo que a nossa legislação, com as pressões, ela vai sofrendo, digamos, certas incoerências. Né? De um lado, reconhece que é preciso ter formação específica,
e de outro vai liberando para que quem não tenha também atue. Né? A questão de valorização dos profissionais da educação, para além de estar na definição do conceito, na LDB, também está como princípio da educação nacional, tanto na Constituição Federal de 88, quanto na nossa LDB. Portanto, deveria ser algo que tivesse uma política prioritária. Né? E a gente vem com muita luta, com muita mobilização, fazendo com que em outros documentos da política educacional ela seja referendada, mas pouco se tenha andado em termos de avanços significativos nesse sentido. A valorização dos profissionais da educação, como mencionado também pela deputada, né, está no PNE, meta 17, meta 18, foi mencionado que também está aqui, né, está em todos os planos estaduais e planos municipais, né. Na minha avaliação, nós temos muitos documentos que mencionam isso, mas poucas ações concretas que efetivam isso. O que nós vamos ver, em termos de análise de políticas educacionais, de formação de professores, o que nós vemos é muito mais um processo de controle, uma tentativa de controle dos professores. Os professores precisam ser controlados, né? Eles são vistos como obstáculos à reforma. Por isso, em vez de valorização, o que a gente vê na prática são muito mais ações de ataques, né? Do que, de fato, uma valorização. Em vez de valorização, os professores têm sido muito mais sofrido tentativas de controle e de culpabilização, de responsabilização pelas condições de trabalho, pelas condições e pelo resultado do seu processo de trabalho. Os professores, claro, eles são responsáveis, mas é diferente do que ser responsabilizados. Os professores acabam adoecendo pela quantidade de tarefas e de pressões que sofrem, e por falta de condições objetivas, especialmente de condições de acesso e permanência dos estudantes, né? Sem contar contratos precários que geram adoecimento. Então, a gente vê aí esse processo contraditório. E não tem como pensar nas políticas de formação docente, políticas educacionais, sem pensar nesses processos contraditórios que envolvem a política. Foi mencionado também que nós temos também a lei do piso, né, que garante um salário mínimo e hora-atividade, e a lei foi aprovada em 2008, e quem acompanha isso, né, vocês vão lembrar, nós tivemos estados entrando com ação para não cumprir a lei do piso, e agora, recentemente, o STF reforçou, né, que é de direito, que ela tem que existir. E mesmo assim, nós ainda temos estados que não cumprem a lei do piso integralmente. Um dado da CNTE de 2018 mostrava que dos 26 estados e do Distrito Federal, apenas 14 cumpriam integralmente a lei do piso. Em Santa Catarina, a lei do piso foi cumprida depois de muita pressão, a senhora Luciana Carminati aí na frente também da luta, né, mas muitos educadores se mobilizando, entrando em greve, foi por meio da incorporação, obrigada, Márcia, foi por meio da luta, da mobilização, e cumpriu a lei do piso no salário pela incorporação de gratificações, e a questão da hora-atividade até hoje é um problema a ser enfrentado, né? Então, isso é muito sério. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês que entendo que nós não podemos pensar em valorização dos profissionais da educação pensando apenas em salário. Eu colocaria vários elementos que compõem uma análise mais ampla do que seria uma valorização dos profissionais da educação. Uma delas tem a ver, sim, com a formação inicial e formação continuada, que eu acho que é algo fundamental para a gente olhar. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre a formação inicial. Também envolve valorização os professores terem condições objetivas, estruturais, materiais de trabalho. O que isso nós vemos em muitas escolas, e não só nas escolas públicas, tá? Em escolas privadas também, porque é um equívoco a gente achar que escola pública de educação básica, ela é sempre precarizada e as escolas privadas são sempre sinônimos de referência. Esse discurso contribui muito mais para desconstruir a escola pública do que, de fato, entender como funciona a educação nacional, né? Mas, enfim, retomando, condições de trabalho é algo essencial. Temos aqui, né, como foi mencionado, uma lei nacional que institui a lei do piso e hora-atividade, e temos aqui um aspecto também a ser considerado, que está aliado com isso,
que é a questão de forma de contratação de professores, né? Então, algo essencial, concurso público, um plano de cargos e salários. Também a professora Luciana Carminati, no começo da manhã, mencionou isso, né? Um trabalho que está sendo feito de discussão sobre os planos, né? Aqui em Santa Catarina, da rede estadual, mas que ainda é um desafio em muitos municípios. E aí, gente, a gente não pode, nesse aspecto, né, pensando que valorizar os profissionais envolve também forma de contratação, condições, né, de trabalho, né, de vínculo empregatício, planos de cargos e salários, nós temos que ver que aqui, na verdade em todo o país, mas aqui em Santa Catarina, o que predomina não é professores efetivos, né, são professores ACTs. E aqui, por exemplo, em Florianópolis, já teve uma luta grande da categoria, porque professores podendo ser contratados por OS, né, o que é bastante grave. Na minha avaliação, ainda que a gente precisa reconhecer a importância dos concursos públicos que ocorreram agora recentemente, não entendo que é valorizar o professor permitindo que ele se efetive apenas por 10 horas, como acontece aqui no estado de Santa Catarina. Isso dificulta o vínculo dos professores com a escola, né? Isso atrapalha as condições objetivas de planejamento, de organização do trabalho. Então, isso representa, para mim, um processo que muito mais enfraquece a valorização. Outro aspecto que destaco como algo importante de uma compreensão mais ampla de valorização dos profissionais é dar e reconhecer a autonomia de ensino. Portanto, o movimento Escola Sem Partido vai de encontro com o processo de reconhecimento da capacidade intelectual, da responsabilidade, da capacidade que esses professores têm que ter, e do direito de ensino. Tá? Então, isso é, para mim, uma situação bastante grave. Também não se limita só à questão de um movimento contrário, como, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, mas a gente precisa reconhecer que faz parte da essência do trabalho docente planejar, executar e avaliar o seu trabalho. Portanto, reduzir o professor a um técnico que vai aplicar uma apostila, que vai fazer o uso de uma TIC, de uma tecnologia de informação e comunicação, ou vai seguir um sistema pronto e acabado de ensino, que é comprado, e o professor só aplica, isso é limitar e não reconhecer autonomia e o que é a essência do trabalho dos professores. Tá? Então, isso para mim também representa algo que precisa ser enfrentado para, de fato, a gente ter uma valorização. E, por fim, não menos importante, o reconhecimento social desses trabalhadores e trabalhadoras da escola. Né? Isso não se restringe a um governo, né? É um trabalho que tem que ser feito com toda a sociedade. Então, reforço aqui essa ideia de que valorizar professores, a gente precisa entendê-la num campo mais amplo. Né? Quanto à formação, né, o último desafio que eu destaco aqui, do qual também venho estudando desde a minha graduação, né, poderia-se dizer que, com relação à formação de professores, vou focar aqui na formação inicial, os desafios têm a ver, e os nossos problemas com relação a essa temática, têm a ver tanto com o locus, onde ela acontece, quanto com o projeto de formação que está aqui colocado. Né? No Brasil, a formação de professores no ensino superior tem se dado majoritariamente no setor privado, em instituições com fins lucrativos e em educação à distância. Isso, para mim, é algo sério que nós precisamos olhar. Pesquisas recentes têm apontado, eu vou destacar aqui uma, da professora Olinda Evangelista, com o Alan Kenji, Sequi e o Arthur Souza. Inclusive, eles publicaram um livro chamado Desventuras dos Professores na Formação para o Capital, em 2019, que tem dados atualizados, né, a partir dos microdados do Censo de Ensino Superior no Brasil, que demonstram de forma clara esse processo do quanto que a formação de professores tem virado uma mercadoria extremamente lucrativa para o setor privado. Né? Eles mostram, inclusive, que, comparando 2013 a 2015, a formação de professores na licenciatura teve um aumento de 61,7% no setor privado. Destaca-se aí o curso de pedagogia e o curso de educação física. Tá? Também eles mostram que a formação, como eu acabei de dizer, a formação docente tem sido um mercado extremamente lucrativo, que vem sendo negociado na Bolsa de Valores. Né? Nós temos aí oligopólios na formação de professores no Brasil, isso é muito, muito sério, nós precisamos olhar para isso. Tá?
não há um comprometimento dessas grandes empresas com a formação de professores. O interesse é com o lucro que está embutido em a negociação aí na Bolsa de Valores, né? Então, isso é algo sério que a gente precisa olhar, né? Estamos falando de um grupo que tem oferecido formação aligeirada, precarizada, e de qualquer jeito em vários lugares, né, em todos os cantos desse país, e centrado nas mesmas grandes empresas, né? Também precisamos reconhecer que isso está acontecendo, esse fortalecimento da formação de professores em instituições privadas, na modalidade à distância, vem se fortalecendo desde a década de 90, no governo Lula, isso teve um crescimento significativo, e diferentes governos vêm contribuindo para isso com a legalização dessas instituições, de incentivo via bolsas, por exemplo, ProUni, né, FIES, para que a formação de professores aconteça predominantemente nessas instituições. Isso é bastante delicado e a gente precisa olhar. Outra ponderação que a Evangelista, Sequi e o Souza vão mencionar é o enorme endividamento da juventude, que vem buscando as condições, vem buscando viabilizar um direito seu por meio de um endividamento, né? Então, isso também representa uma questão para a gente pensar o direito educacional. Depois eu posso colocar ali no bate-papo o link para vocês terem acesso ao livro, né? Porque tem dados ali que mostram bem a questão da expansão, a variedade no ensino superior, dos cursos de licenciatura em instituições públicas, mas também instituições privadas particular, né, e também sem fins lucrativos, né? Agora, representa um enorme risco, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, com o fortalecimento da educação à distância, né, a gente precisa fazer esse enfrentamento. Márcio, já vou fechar, tá? Só aqui fazer a última ponderação. Aqui também, né, com relação à formação de professores, né, no PNE, ela está colocada, né, como uma meta para se ter políticas, de fato, que concretizem e melhorem esses dados, né, mas dizer que, como já foi mencionado aqui pela professora deputada, nós estamos muito longe de atingir, de fato, uma formação docente com qualidade e uma formação docente que, de fato, contemple todos os profissionais da educação. Dados do censo do ensino superior, da educação básica, desculpa, divulgados no ano passado, referente ao censo de 2019, mostram que no Brasil, no ano de 2019, nós tínhamos 2.212.018 professores atuando na educação básica. Desses 2.200.000, nós tínhamos mais de 5.700 ainda apenas com o ensino fundamental. E também em Santa Catarina, né, o que é bastante delicado. Mais de 320.000 professores apenas com ensino médio, e em Santa Catarina, com mais de 8.400 professores atuando só com ensino médio. Sem contar no ensino superior, com mais de 139.000 que têm o ensino superior, mas não licenciatura. Então, são desafios a serem enfrentados. Márcio, posso só mais 2 minutinhos para fechar? Claro. Obrigada. Então, para ajudar nesse panorama aqui, né, que a gente ainda tem muito a avançar com as metas relacionadas ao PNE. Agora sim, né, pensando aqui o último aspecto dentro desse campo da formação de professores, é olhar para o projeto de formação que está contido nessas instituições. Nós temos visto que a formação de professores tem, na essência, contribuído muito mais para um processo de fragilização, da atuação por uma formação precária. Tem se dado uma formação aligeirada, uma formação com retirada dos fundamentos, uma formação com ênfase na prática, como se isso fosse o suficiente para ser docente. E agora, de 2019 para cá, o que eu considero um retrocesso imenso, é a ideia de reduzir a formação de professores à BNCC, né? Isso, para mim, é algo muito delicado, muito grave, porque reduz a uma concepção de formação extremamente a ensinar como ensinar determinados aspectos que depois vão ser avaliados, né? Então, a BNCC da formação de professores, divulgada pela Resolução 2 de 2019, é algo também bastante delicado que nós precisamos olhar e estudar e avançar nos debates para superar, né? O que na prática nós temos visto quanto
ao processo de formação é um enorme processo de desintelectualização dos docentes, e algo que eu destaco aqui como bastante grave, que é a secundarização do ensino nas escolas, né? Cada vez menos se trata de ensino na formação de professores, e cada vez mais se exige dos professores no chão da escola que eles façam um pouco de tudo, mas menos ensino. E com isso, a classe trabalhadora, em especial, que frequenta a escola pública, acaba sendo privada de um direito seu, que é de ter acesso, e muitos deles conseguem só na escola ter acesso aos bens culturais, aos conhecimentos científicos que são produzidos, o que eu considero bastante grave e delicado. Enfim, temos muitos desafios, né, nos dois campos, tanto da valorização no sentido mais amplo, como específico da formação de professores. Coloco que a realidade é difícil, mas ela precisa ser enfrentada, e eu não entendo que seja possível sem mobilização, organização e luta dos profissionais da educação, que me parece que tem sido bastante difícil, né? Bastante delicado, né? Parece que estamos no sentido um tanto amarrados, mas é possível romper esse sentimento de amarra e batalhar pela superação de todas essas situações. Isso, sem dúvida, requer muito estudo, né, e resistência. Então, é isso, eu agradeço a escuta respeitosa e a oportunidade, peço desculpa aí pelo tempo. Márcio, obrigada. Concluo.